Boa noite, nobres pares, boa noite a todos que estão em suas casas nos assistindo. Nós queremos aqui, nós temos entrado aqui hoje, numa indicação aqui para a CAERN, aqui direcionada aqui ao nosso diretor aqui, o senhor Flávio, que é para que seja feito aí o serviço de desobstrução na rede de esgoto localizado na rua Pernambuco, lá no bairro Santa Maria Gorete, próximo ao número 18. Hoje pela manhã, passando ali por aquele local, rapaz, o esgoto lá estourou e virou um rio lá. Então a gente pede aqui encarecidamente ao nosso amigo Flávio da CAERN que possa fazer esse serviço o mais rápido possível. Entramos aqui com outras indicações, mas aí nós tivemos hoje uma conversa hoje com o prefeito da cidade. Nós demos entrada aí no ofício, vereador Bastião, no último dia 22 de outubro, para poder ter uma reunião com o prefeito, e hoje a gente foi atendido aí, nós tivemos essa boa conversa com o prefeito, e nós tivemos aqui uma pauta em que nós levamos aqui 8 pontos, certo, para o nosso prefeito. Um dos pontos, ela diz respeito a uma luta minha, sua, de longa data, que é a questão da construção dos banheiros do terceiro canteiro da Feira Livre. A licitação foi feita, não é? Nós temos aí, a licitação, todo o processo está em tramitação, não foi realizada ainda, né? Não foi concluída, e a expectativa é de que fevereiro, março, possa ser iniciado. Ou seja, janeiro termina todo o processo de licitação, fevereiro, os últimos trâmites, para que no finalzinho de fevereiro, início de março, a gente possa ter esse sonho, né, de toda a Feira Livre realizada, inclusive nós que já colocamos tanto recurso ali, das emendas parlamentares, emendas impositivas, entre outras emendas, para ter aquele banheiro. Então, é uma conquista de todos os feirantes, né, principalmente os do terceiro canteiro da Feira Livre, que possam ter realizado isso aqui. Conversamos também sobre aquela questão que o nosso amigo Geraldo tinha nos comunicado e tinha nos dado a sugestão, e nós fizemos o requerimento, e o bom é que nós fizemos o requerimento tanto para a CAERN quanto para o prefeito, e ele hoje nos garantiu que aquele esgoto que passa ali por baixo do segundo canteiro da Feira Livre, onde está sendo feito o serviço, tanto a Prefeitura quanto a CAERN já estão lá fazendo já os primeiros serviços. Inclusive está até entupido lá o esgoto. Antes de começar ou terminar a obra, o esgoto já arrebentou, né? Então isso mostra que Geraldo estava coberto de razão e, como muito bem falou nosso amigo Toninho que foi fiscal da Prefeitura, tem que ser feito um serviço, porque eu acredito que o vereador Bastião, que foi feirante, também lembra. Aquele setor do segundo canteiro ali é um riacho, principalmente onde está sendo feito o serviço hoje. Não é verdade? E ali todo mundo lembra que em chuvas acima de 80, 100 milímetros, ali a água ali, meu amigo, cobriu o camarada. Não é verdade? Porque ali é o riacho, ali é o fundo do riacho. Quem está em cima do terceiro canteiro consegue ver isso aí tranquilamente. E aí o que acontece? Se não tiver tudo ali bem planejado, bem feito, a gente pode ter um prejuízo imenso lá no futuro. Então a gente teve a garantia do prefeito que tanto a CAERN quanto a Prefeitura estão realizando esse serviço, não é, com o intuito de evitar problemas futuros. Em relação ao plano de cargo, carreira e salário dos funcionários públicos municipais, vereador Charles, o prefeito, atendendo aquela situação que nós instigamos o Tribunal de Contas do Estado, não é, com alguns pontos que a gente acreditava que estavam errados e realmente foi verificado que estavam errados, e o prefeito aqui, inclusive, aqui nesta casa aqui agradeceu por ter encaminhado ele para o bom caminho. Infelizmente, o plano de cargo, carreira e salário, a Prefeitura está acima do limite, inclusive máximo,
não é que é 54, ele está com 58%, o limite prudencial que é de 49%, então a Prefeitura está bem acima disso. Inclusive a questão do próprio concurso público, o Tribunal de Contas é uma das questões, é uma das medidas que o Tribunal de Contas ele exige que seja feito no nosso município. A gente não sabe se o ano que vem vai poder ter condições de fazer isso. O Tribunal de Contas poderá o ano que vem querer, e a gente não tem a garantia de que isso pode ocorrer. Por quê? Porque o município ele está, a folha de pagamento do município ela está hoje em 58%, certo? Do total da arrecadação municipal. Então, a questão da implantação desse novo plano de carreira, ou velho plano de cargo, carreira e salário, ela vai depender de vários fatores, e esses fatores é justamente baixar a folha salarial para todos, certo? Também questionamos o prefeito a que respeito daquela questão do complemento da Rua do Ouro. O vereador João Gustavo transita ali também, sabe que hoje quem vai para o IF, o senhor quando vem de sua casa, é muito mais cômodo entrar ali pela Rua do Ouro, subindo aqui a Carnaúba dos Dantas, do que continuar na Teotônio Freire, além de desviar o caminho, evitar o maior número possível de semáforos, é um caminho mais rápido e com um fluxo de veículo menor e um trânsito mais tranquilo do que o da Teotônio Freire. Tem uma notícia muito boa que a Lucília, a Rua Lucília vai ser pavimentada, uma emenda do deputado Francisco, mas aquele pedacinho ali, o senhor conhece ali, que nós moramos pertinho ali, vereador Madison, aquele pedacinho ali da Rua do Ouro, inclusive o projeto dela, tem que ser uma passagem molhada, não é? Ali, quando o senhor, o seu pai, vai ali para o terreno de vocês ali, a gente sabe que no período de chuva ali fica intransitável. Então ele nos garantiu hoje, que é interesse dele também, ou através de uma emenda, ou através de recursos próprios, como a rua vizinha vai ser pavimentada, a Rua do Ouro, até o início ali daquele setor crítico, já está pavimentado, então ele garantiu que vai fazer aquele serviço, e aí talvez não seja nem preciso uma passagem molhada se aquela rua for calçada na sua totalidade. Então seria só rebaixar mais um pouco e deixar o fluxo da água correr normalmente por sobre o calçamento, né, sobre os paralelepípedos. Então isso é extremamente gratificante e a gente espera que a gente possa ter a conclusão dessa obra lá, porque quem mora naquelas casas, né, que foram loteadas ali, o loteamento ali, esqueci o nome do loteamento, quem mora naquelas casas ali, são mais de 200 casas, ali vizinho a antiga Casa de Carne, então sabe da dificuldade que tem de todo dia ter que passar, na época do inverno, ter que passar por aquele local. É simplesmente impossível transitar por ali. Também conversamos com ele sobre a questão da garantia que ele foi dando a todos os vereadores sobre a questão das emendas impositivas. A nossa parte, 50% que nos cabe para a saúde, nós fizemos aquela ação coletiva, que já vai ser atendida, e os outros 50% nós encaminhamos da seguinte forma: uma competição de judô que acontece todos os santos anos, só não aconteceu nesse período que nós tivemos a pandemia, é uma etapa estadual do judô. A nossa escola de Nossa Senhora, como a escola Alzônio Araújo e outras escolas, tem voluntários que trabalham com judô nessas escolas, e é uma prática desportiva que muitos frutos rendeu para Currais Novos. E a gente precisa que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles tenham a garantia dessas competições aqui, para que eles se sintam estimulados e possam continuar a participar da sua modalidade. E aí nós destinamos R$14 mil para essa competição. Nós tivemos entendimento hoje com o prefeito, vão entrar em contato com o presidente da Federação Norte Rio Grandense de Judô, e aí a gente viu que é muito simples de fazer esse repasse para a federação, e ela possa realizar aqui a competição tranquilamente, que acontecia e vai voltar a acontecer no mês de maio. Os outros 30 mil é um sonho antigo nosso,
né, deste mandato, desde o outro mandato, é ver a escola de Nossa Senhora climatizada. Nós tivemos a construção de 2 salas de aula na escola de Nossa Senhora, vereador Charles, que à tarde, eu sou professor da escola, e nos dias que eu vou dar aula à tarde, rapaz, principalmente nesse período agora, final de ano, que é muito mais quente, é praticamente impossível. Os alunos eles saem o tempo todo para beber água, porque não aguentam o calor. E eu expliquei para o prefeito. Nós tivemos, então, uma negociação. Ele não vai usar os 30 mil totais para comprar de ar-condicionado agora. Né? Também foi sugestão nossa no passado de se fazer, em cada prédio público, se colocar lá placas solares para ter uma energia alternativa e barata para o nosso município. E aí ele está estudando a viabilidade de se fazer isso o ano que vem. E aí não vai colocar ar-condicionado em todas as escolas por enquanto. Por quê? Porque ele está esperando esse projeto para que se coloque a energia solar nas escolas e aí ele possa diminuir os custos. E aí vai climatizando. A escola de Nossa Senhora, nós entramos em um acordo hoje de que se climatizasse essas 2 salas de aulas. Por quê? Porque são aquelas que ficam do lado do muro que dá no beco da escola de Nossa Senhora. Então elas passam o dia todinho ali no calor. E aí elas foram construídas depois, vereador João Gustavo, e elas não têm aqui entrada de ar na sala. Resultado, o ventilador que nós temos lá, liga ele, é melhor não ligar, porque piora a situação. Se colocar mais ventilador, vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque não há, a gente não está tendo aqui uma saída de ar para que haja a regeneração do ar e, consequentemente, o esfriamento da sala. E aí, com um climatizador, aí a situação fica melhor, ameniza a situação e melhora para os alunos. Todos nós que passamos por uma carteira escolar, nós sabemos que, para se estudar, principalmente à tarde no Nordeste, se não tiver em condições, em clima ideal, a turma não vai ter a devida, digamos, concentração para poder estudar e, consequentemente, ter uma melhor aprendizagem. Certo? Mas aí nós conseguimos essa importante conquista com o prefeito e a gente espera que toda essa pauta que nós discutimos hoje com o prefeito municipal de Coarne Novos e que nós tivemos todas essas garantias, elas possam ser atendidas. E para finalizar, presidente, eu acredito que vai ser de interesse de todos, inclusive do nosso vereador aqui, João Gustavo. Aquela nossa sugestão, que inclusive nós entramos com requerimento, inclusive logo depois a gente já mudou o requerimento, já fizemos outro. A questão dos PSFs. O prefeito nos deu um dado que até então, eu vou aqui particularmente confirmar aqui a todos que eu não sabia. Tá? Os 17 PSF que nós temos em Coarne Novos, eles deveriam atender cada um em média de 3 mil habitantes, que daria um total de 51 mil habitantes. A questão é que eles estão mal distribuídos, segundo o gestor, né, do nosso município. E aí ele falou da questão fiscal, aquela coisa toda, que vai impedir a implantação de um novo PSF o ano que vem, né, a exemplo do plano de cargo, carreira e salário dos funcionários, ou de um concurso, mas ele prometeu que pode fazer o estudo aí para fazer essa reordenação. E aí, eu falei para ele, né, eu disse, prefeito Aldon, ou se faz isso, ou o ano que vem, nós vamos ver filas, e mais filas, em alguns postos de saúde do nosso município. O Silvio Bezerra, o Manuel Salustino vai ser o próximo que vai começar, o JK, o do Paizinho Maria e o do nosso, conhecido popularmente como Promorá, que engloba o José Bezerra Gomes, o José Dantas e o Valfredo Galvão, o nosso IPE. Então, se nós não tivermos essa reorganização, esse reordenamento, então a gente vai ter problemas. E assim, as pessoas olham para mim e dizem, você é oposição, só que é ruim. Amigo, eu estou preocupado aqui com a população.
e quando estou preocupado com a população, a gente vem e ajuda a gestão. Porque se não tiver fila, vereador Iranilson, para esses que conversam muitas besteiras por aí, se não tiver filas, é bom para o prefeito. Agora, se tiver fila, vereador Iranilson, como é que fica o prefeito na foto? Então, para aqueles que adoram conversar besteiras e abobrinhas, eu estou aqui, preocupado aqui, inclusive, com a imagem do prefeito. Mas eu estou muito mais preocupado com a nossa população. Porque a gente já começa a ver as filas se formando. E assim, teve um vereador que disse, mas é uma questão cultural. Amigo, se eu estou doente e estou precisando de atendimento, e eu cheguei de 7 horas e não tive atendimento, amanhã eu vou chegar de 5. Se já tiver gente, aí eu vou chegar de meia-noite. Se já tiver gente, eu vou chegar de 5 da tarde. O que eu quero é ser atendido, porque eu não tenho condições de chegar e pagar a um médico particular, o que é a realidade da maior parte da nossa população. Então, se há possibilidade de se fazer esse reordenamento para melhorar o fluxo de pessoas, para que os médicos e as equipes do PSF possam atender melhor a toda a população quarnovense, então vamos lutar para que isso possa acontecer. E não que a gente venha ter filas e pessoas sem atendimento, porque nós temos em alguns bairros, um atendimento super tranquilo, porque a população daquele PSF é bem menor do que o que se esperava, não é? Em torno de 3 mil habitantes. Em compensação, nós temos outros bairros que a gente tem quase 5 mil pessoas para ser atendido por uma única equipe de PSF. Então, a gente espera que toda essa situação, toda essa pauta, todo esse pleito que o nosso mandato levou hoje à gestão pública municipal, ela possa ser atendida, porque o nosso papel aqui é só defender sempre a população do nosso município, independente de bandeira política, preocupado única e exclusivamente com a bandeira de Coarne Novos, com a população de Coarne Novos, que nos elegeu, que confia na nossa pessoa, e é para todos vocês que a gente destina o nosso mandato, os nossos esforços e, principalmente, nosso carinho e abraço. Sem mais para o momento, uma boa noite a todos. Presidente, eu estava inscrito aqui, antes de ser feita aí essa suspensão, eu entendo a necessidade, e como vou repetir novamente, eu sou totalmente favorável à taxa de cobrança das empresas financeiras, das eólicas, tranquilamente. Agora, jamais eu posso concordar com a cobrança do serviço, né, que vai ser prestado aí para desgotar a fossa, como a gente chama popularmente. Eu entendo a sua fala, vereador Daniel, apesar de que eu vou me contrapor a toda ela. Primeiro, a casa onde eu moro, que ainda é zona rural, não é? Eu não pago IPTU, consequentemente eu não pago taxa, consequentemente vai ser cobrada uma taxa de lixo. Aí a gente vai voltar lá para a Constituição Federal, de quem é a responsabilidade do saneamento básico. O cidadão que tem aqui na casa dele não tem saneamento básico e que ele foi obrigado a colocar uma fossa, a culpa não é dele, não. Ele não pode ser penalizado por isso, não. A culpa é do poder público, seja ele municipal, estadual, ou quem tenha a detenção sobre isso. Eu não posso penalizar o cidadão por ele não ter um serviço ofertado pelo poder público. Se for assim, então vamos aqui colocar aqui, por exemplo, a maior parte do bairro Manuel Salustino que não paga IPTU, então a gente vai ter que pagar, vai ser cobrado agora uma taxa de lixo? Quer dizer que o carro do lixo para passar na minha casa, eu vou ter que pagar também uma taxa agora? Então, se a gente seguir esse raciocínio, a gente não vai estar aqui ofertando um serviço de qualidade. A gente vai estar penalizando a população que já paga seus impostos. Por exemplo, vai ser bom porque agora nós vamos ter a condição de adiantar a questão do carro, de alugar mais carros para fazer o desgotamento das fossas, ou a limpeza das fossas. Aí, meu amigo, os carentes, as pessoas carentes, vão ficar lá para o fim da fila agora? Então, por quê? Porque a prioridade vai ser quem vai pagar. A prioridade vai ser quem vai pagar. E quem não paga? Outro detalhe que a gente tem que estar atento, além de toda a Constituição, nós temos N pessoas
que por uma questão de ter um emprego, então ele não vai ter direito, que já não tem direito na própria lei. Não é? Já não tem direito na própria lei. A questão do NIS. E aí esse cidadão hoje que ele sobrevive com um salário, um pouco mais de um salário mínimo, ele vai ter condições de tirar aqui R$ 120 para pagar o desgotamento da sua fossa? E a gente tem que partir, vou repetir mais uma vez, a gente tem que partir aqui do princípio constitucional. De quem é a obrigação do saneamento básico? Poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. O cidadão, ele tem direito ao saneamento básico? É um direito. Como é que eu vou cobrar dele? Então, assim, esses dois pontos aí da cobrança das grandes empresas, o vereador Antônio Marco Toledo Xavier é totalmente favorável. Cobrança de taxa para um serviço que deve ser ofertado pelo Poder Público Municipal, o vereador aqui já está pedindo aqui, sou contra, peço destaque, endosso aqui as palavras do vereador aqui de pedir vista. Inclusive, se for possível agora, agora eu faço agora a polêmica agora anterior. Vamos aqui agora para a audiência pública. Obrigado, vereador Marco Xavier. Para discutir, vou atender a solicitação do vereador Juliano, suspender a sessão por 10 minutos, voltaremos posterior a discutir o projeto. Como o projeto chegou muito rapidamente, e eu não faço parte de nenhuma das comissões, e diante agora do exposto aqui agora pelo relator, eu estou sendo pego de surpresa. Eu vi aí apenas a questão aí, e sou favorável demais, a questão da cobrança dos serviços financeiros, dessa questão da energia eólica aí, sou totalmente favorável. Agora, essa aqui de cobrar aqui pelo serviço que deve ser ofertado pelo poder público, a cobrança dessa questão aí da limpeza das fossas, aí eu já volto atrás. Porque vamos imaginar aqui que Dona Maria, Seu José, na zona rural inteira que nós conhecemos, que não tem dinheiro nem para se manter, ela vai ter condições de pagar pelo um serviço como é que a gente está falando aqui, da limpeza da sua fossa. Vamos imaginar aqui o povoado de São Sebastião inteiro aqui, meu amigo Bastião, né, vereador Bastião. Vamos imaginar aqui o São Rafael, o São Luís, os Negros do Riacho. Enfim, toda a zona rural. Toda a zona rural. Foi o que eu entendi aqui agora nesse momento. E se for esse o caso aqui, eu já vou pedir o destaque aqui para esse item aí, para esse artigo aí dessa alteração, nessa emenda que está vindo aqui para casa, porque eu sou favorável à cobrança da eólica, eu sou favorável à questão da cobrança aí que a gente bate nessa tecla há muito tempo aqui, desde a época da chegada do Código Tributário nessa casa. Como é que eu tenho uma conta, como é que eu tenho um cartão de crédito e pago aqui em Currais Novos, eu uso ele aqui em Currais Novos, e aí o ISS só vai para a cidade de São Paulo, onde é a mandatária lá da empresa do cartão de crédito, por exemplo. Agora, se for nessa linha aqui, da cobrança aqui da limpeza das fossas sépticas aqui no nosso município, pelo Poder Público Municipal, se for esse o caso aqui, aí a gente já vai conversar aqui totalmente diferente. Presidente, questão de ordem pela aqui. ordem, vereador Marco Xavier. Presidente, a gente viu aqui nesse tempo todinho aqui, com todo o empenho aqui do nosso vereador João Gustavo aqui, de criar critérios para esse artigo aí, a gente ainda, pelo menos eu não consigo aqui chegar a um consenso. Por exemplo, vamos aqui ampliar aqui para casas que tenham 250 metros quadrados. Nós temos casas antigas na zona rural, o vereador Bastião conhece muito bem, que tem muito mais do que 250 metros quadrados. Então, a gente sempre vai acabar prejudicando alguém. E são critérios que a gente aqui não tem nem noção, e a gente aqui nessa correria aqui, né, para ver se dá certo, a gente não vai. Lógico, eu concordo que nós temos casas, existem mansões
como por exemplo um loteamento que nós temos aqui, um residencial, que quem faz a limpeza, o esgotamento lá, é o poder público municipal, quando aquelas pessoas elas têm um poder aquisitivo necessário para fazer o delas particularmente. Aí eu acho que seria uma questão de consciência de cada cidadão, não é verdade? Mas aqui é o seguinte, pela forma como chegou e pela pressa que se tem, eu sou favorável ao seguinte, a minha proposta é o seguinte, se a maioria aqui concordar e a gente suprimir esse artigo e a prefeitura fizer o ano que vem, para mim está tranquilo. Se não suprimir, se não houver o veto aqui dessa casa aqui, o meu voto é contrário a toda a emenda. Obrigado, Edumar. Eu só quero agradecer aqui a todos os vereadores aqui, né, começando aqui pelo relator, que percebeu que realmente há necessidade de suprimir isso aqui. Né, os vereadores, aqueles que já se posicionaram ao nosso entendimento aqui de imediato, e aos que não se posicionaram, mas logo depois de uma discussão também entenderam isso. Isso é muito importante, porque no meu entendimento uma emenda aditiva aqui, ela não ia resolver, ela só ia continuar penalizando. Porque quem vai pagar o serviço, ele vai querer hoje. E quem não paga, que é a grande maioria da população, carente da zona rural e da zona urbana, ela iria ficar para depois. Se hoje é ruim, imagine quando começasse alguns pagando e outros não. A gente vê, por exemplo, aqui, o vereador Ezequiel sabe muito bem disso, nós temos aqui no Código Tributário, que foi votado totalmente errado, né, e que, só para lembrar, eu fui contrário, um vereador aqui também contrário, nós temos lá uma cobrança lá de uma taxa, da retirada de entulho. Aí a própria lei diz que aquelas pessoas que realmente são cadastradas no nicho, tal. Caramba, quantas pessoas pagaram nesses últimos 2 anos, vereador, 3 anos, quantas pessoas pagaram e são cadastradas no Cade Único, são carentes, e pagaram lá para retirar o entulho, porque tem um entulho aqui na frente da casa dele, ele com muito sacrifício, está fazendo um serviçozinho pequeno na sua casa, e de repente chega o fiscal da prefeitura lá dizendo, ei, meu amigo, você vai ter que pagar, ou você ser multado. E aí a população tem esse entendimento, a população sabe dessa situação. Eu vou falar pelos meus vizinhos, vou falar pelos vizinhos da minha sogra, e todos eles pagaram, e são cadastrados. Mas aí, para não pagar a multa, tiveram que pagar particulares para retirar o entulho da frente da sua casa. Então, a gente vê o seguinte, que é super importante uma questão como essa, porque a gente tem que estar defendendo aqui a população mais carente. E aí, se nós temos hoje um problema de que nós temos uma classe média, uma classe alta, média alta de Currais Novos, que tem condições e não está pagando pelo serviço, por exemplo, um ofício, uma portaria, ela pode estabelecer critérios. Não pode estabelecer, vereador Daniel? Ela pode estabelecer alguns critérios, sim, de que vai ser prioridade o carro fazer a limpeza daquelas fossas para essas pessoas, tal. O Poder Executivo pode criar esses critérios, tranquilamente. E esses critérios que vão vir a quê? A beneficiar a população mais carente, tranquilamente. E vai forçar a quê? Aqueles que têm condições, como aquele que mora no residencial super caro, super chique. Ah, meu amigo, eu não vou ter condições de esperar, então eu vou pagar para que venha aqui uma empresa e venha retirar tudo isso. Então, mais uma vez, eu só tenho aqui a agradecer a todos aqui pelo entendimento aqui, e a gente, com certeza, a gente vai suprimir isso aí. E o Poder Executivo, ano que vem, como eu muito bem conversei hoje com o Odon, não é que eu já tinha falado, a gente já tinha conversado aqui, que foi a sugestão, inclusive, do vereador João Gustavo, por que não colocou também nesse aqui a questão da energia, das empresas que vão produzir energia solar aqui? O prefeito Odon disse, não, ainda vai levar um certo tempo. Mas por que não já manda aqui agora, para a gente não ter mais esses problemas, já fica uma lei pronta para a posteridade?